Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui, então, ao nosso estudo da história das constituições brasileiras, né? A gente viu no vídeo da aula passada, a gente iniciou o histórico das constituições, estudo histórico das constituições brasileiras, o constitucionalismo brasileiro, e a gente viu aí o que nós denominamos de constitucionalismo, né? A era do constitucionalismo liberal no Brasil. A gente estudou um pouquinho da Constituição de 1824, nossa primeira Constituição, quando o Brasil só é independente e se constitucionaliza, né? E a Constituição que figurou por praticamente 60 anos no Império, posteriormente com a mudança do regime político, da forma de Estado, né? Da forma do Estado brasileiro de império para uma república, a gente estudou um pouquinho a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição da República, a segunda da nossa história. A gente viu principais características de cada uma dessas constituições. Tá? A gente continua aqui, pessoal, trabalhando a história das constituições. A próxima que a gente vai trabalhar é a Constituição de 1934. E aqui é interessante porque, do jeito como eu mencionei já adiantei na aula passada, que a gente a partir da Constituição de 34, né, a gente deve trabalhar agora as três constituições de 34, 37 e a de 46, e a fase de 34 ela inicia a fase do constitucionalismo social no Brasil. Tá? É uma constituição que vai estar, de uma certa forma, assim, bastante em harmonia, tá? Com o que se tem de mais moderno no âmbito internacional. Tá? E ela é uma Constituição que ela é promulgada numa época em que é colocado fim ao que se denomina de República Velha, nossa primeira república, o período da primeira república, que vai se encerrar ali com a Revolução de 30, com o evento histórico que entrou aqui para a história brasileira como a Revolução de 30. Foi uma revolução civil-militar, liderada basicamente algumas figuras, mas basicamente pelo Getúlio Vargas, é, em que, através de um ato aqui revolucionário, é deposto o Washington Luiz Paulista, que estava à frente do governo federal. O Washington Luiz, só um parênteses, ele quebra o acordo que vigorava, né, na política do café com leite. O Washington Luiz ele deveria apoiar o candidato de Minas Gerais para ser sucessor na presidência da República. Ele quebra esse protocolo, acaba lançando Prestes como o seu candidato. É feita a eleição, o Prestes vence a eleição, disputa com Getúlio Vargas, acaba disputando com ele a eleição, o Prestes vence e tal, e meses antes dele tomar posse é feito esse movimento político civil-militar, um levante civil-militar em que depõe, né, o Washington Luiz, ainda o Washington Luiz na presidência, Getúlio Vargas acaba assumindo a presidência da República, ou pelo menos o Executivo Nacional. O que a gente tem de interessante aqui para a gente lidar nessa época? Getúlio Vargas assume o poder, está um governo provisório, tá? Que na prática, pessoal, esse governo provisório, ele na prática coloca abaixo a Constituição da República de 1891. Tá? Ela formalmente vigora, mas o Getúlio Vargas ele coloca abaixo, porque logo que esse governo provisório ele é instalado, né, publica o decreto 19.398, de 11 de novembro de 1930, e esse decreto, o que ele faz? Ele simplesmente desconstitucionaliza o país, né? Pega a Constituição de 1991, joga no lixo, inicia-se uma fase completamente nova em termos de legalidade. Por quê? Primeira coisa, o Congresso Nacional ele é fechado, né, para Getúlio Vargas, as assembleias legislativas dos estados também são dissolvidas e as câmaras municipais dissolvidas também. Tá? Então, acaba sendo assim, um governo que acaba sendo administrado através de decretos, tá, expedidos pelo governo provisório, chefiado na época, tinha uma ampla concerto político, diversos setores da sociedade, os tenentes, tenentismo, o pessoal depois se verificou que eram os fascistas, né? Do integralismo, também davam base de sustentação, uma elite econômica dava base de sustentação. São Paulo não, São Paulo foi colocado de lado por conta da deposição do Washington Luiz. Enfim, mas há um processo de desconstitucionalização. A Constituição de 1991, portanto, é jogada no lixo aqui. O que é interessante aqui? A gente viu um pouquinho
aspecto histórico envolvido, né, que o Brasil passava no final dos anos, década de 20, início dos anos 30. Por quê? Porque explode no Brasil a chamada, seja o movimento dos anos 20, é verdade, mas explode de forma muito mais forte, que em final dos anos 20, década de 20, início de 30, a chamada questão social, né? Então, assim, nós temos, por conta do desenvolvimento econômico do país, uma série de problemas sociais que vão surgindo por conta de um desenvolvimento completamente desorganizado, desordenado, né? Há uma grande concentração de renda, como faz parte da nossa história, na mão de uma classe política e econômica. Grande parte das pessoas e dos cidadãos, dos trabalhadores especialmente, se veem completamente alijados do processo político. Nós vimos na aula passada que o que impera em termos políticos e de participação política, que imperou ao longo da nossa República Velha, primeira República, foi, na verdade, processo de fraude eleitoral, processo de discriminação política contra pessoas de classes sociais desfavorecidas. Não havia uma grande possibilidade de participação política, que em tese formalmente a Constituição da República permitia, mas na prática isso não acontecia, manipulação eleitoral, fraude, corrupção, enfim. Então há todo um processo aqui liderado especialmente pelo tenentismo, né, pelos tenentes das Forças Armadas, processo de renovação política, fim da corrupção, assim, uma ideia de modernização do país. E a Revolução de 30 está no bojo de todo esse processo todo, tanto esse movimento. E a questão social surge aqui com uma forma bastante importante, né? E o que acontece aqui? É o Getúlio Vargas que vai liderar todo esse processo de modernização do país, tá? É que vai levar à frente, só vai sair do governo em 1945, vai ser deposto em 1945, então vai ficar 15 anos no poder, a gente vai ver já isso. Mas ele ascende ao poder com uma nova proposta, um novo programa, né? A ideia de modernizar o país, até porque havia, na época, tá, um forte apoio popular, inclusive a esse levante, esse movimento, né, civil-militar, que foi conhecido como Revolução de 30. Tá? Em termos jurídicos aqui, pessoal, o que é importante a gente verificar aqui? É que há uma grande pressão, tá? Logo Getúlio Vargas toma poder em 1930, ele, né, e todas as pessoas deram sustentação, aqui ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, porque havia necessidade de remodernizar o país e, inclusive, fazer uma nova Constituição, porque aquela da República de 1891 não fazia frente às demandas sociais, necessidades que o tempo do momento exigia. Tá? É verdade que o Getúlio Vargas ele se mostra um pouco reticente a isso, ele, para fins de dar um pouco de satisfação popular e as pessoas que o cercavam e que pressionavam para que o Brasil se reconstitucionalizasse, né? Ele acaba instalando, pessoal, aqui um código eleitoral no país que previu, entre outras coisas, o voto feminino pela primeira vez. A mulher não era obrigada, tá, a votar, era facultativa, entretanto, previu o voto feminino. Em 1932, para um código eleitoral outorgado pelo Getúlio Vargas e o governo provisório Getúlio Vargas. Foi estabelecida também uma justiça eleitoral para fins de tentar fiscalizar, tentar diminuir, não vamos dizer acabar, né, mas diminuir um pouquinho os mandos com as manipulações políticas, com as manipulações eleitorais, tentar criar um pouco uma justiça eleitoral para tentar fiscalizar, com funções administrativas também, de gerenciamento do processo eleitoral, né? Tinha a função também de fazer a apuração dos pleitos, então a justiça eleitoral acaba sendo criada pelo Getúlio Vargas antes ainda da nossa Constituição de 34, né? Um dos aspectos, isso vai marcar, pessoal, toda a trajetória do Getúlio Vargas durante a presidência, que ele foi chefe do Poder Executivo no Brasil até 45, esse forte conteúdo nacionalista, tá? Então, assim, vai fazer parte da nossa história daqui para frente, pessoal, até porque assim o Estado ele passa a assumir uma condução ativa do processo econômico e social. A ideia de intervenção do Estado na ordem econômica e na vida social, especialmente na ordem econômica. Isso no Brasil vai ser algo bastante forte, né? Até porque a ideia de intervenção do Estado, né? O Estado prestando serviços públicos, o Estado sendo indutor da atividade econômica, acaba sendo, como a gente já conversou sobre isso, grande marca do constitucionalismo social no mundo todo. E o Brasil entrando nos anos 30 nessa fase, né? As nossas constituições e nosso modo de agir do poder político do Estado acaba tendo essas características também. Getúlio Vargas acaba sendo essa pessoa que vai ficar, inclusive, entrar para a história,
né, com uma figura que vai levar à frente esse novo agir, esse novo modo de agir modernizante do Estado, tá? Então, assim, é um governo de colorido nacionalista, tá? Vários atos previram, do governo provisório previram a possibilidade de intervenção na economia, tá? Por meio de medidas de nacionalização do subsolo, das águas, jazidas minerais, fontes energéticas, tudo isso passava a ser propriedade do Estado, e o Estado controlava esses recursos naturais, recursos minerais. Tudo bem? Inicialmente é convocada uma Assembleia Constituinte, estoura a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, há um atraso por conta disso, a Constituinte é de fato instalada e eleita, na verdade, por voto popular, em 33, tá? O que é interessante aqui? Isso aqui é interessante a gente notar. A Constituinte, que vai dar origem à Constituição de 1934, ela foi uma Constituinte altamente heterogênea, formada por pessoas representantes de diversos setores da sociedade. Isso é muito interessante, até que, por exemplo, a primeira vez, pessoas de ideias, pensamento socialista, por exemplo, que era uma vertente ideológica muito forte nos anos 30, né? Vamos lembrar que nos anos 30 no mundo todo é marcado uma forte polarização política, nós temos integralistas ou fascistas de um lado, comunistas, socialistas do outro, vários países com o Partido Comunista legalizado. Então nós tivemos aqui no Brasil essa Assembleia Constituinte assim, composta de forma bastante heterogênea, representantes de diversos setores ideológicos e sociais mesmo, né? A nossa Constituição, pessoal, ela é promulgada, tá? No dia 16 de julho de 1934. Então, a Constituição é de julho de 34, e uma assim, das grandes características da nossa Constituição é que ela foi uma Constituição que teve como fonte inspiradora a Constituição de Weimar, da Alemanha, da República de Weimar, de 1919. Especialmente porque pela positivação do seu texto dos chamados direitos sociais. Os direitos de segunda geração, aquela categoria de direitos que vão exigir do Estado a prestação de serviços públicos, a intervenção do Estado na economia. É assim que o Estado vai induzir a economia, vai induzir o desenvolvimento, vai trabalhar com a ideia de desigualdades sociais, vai enfrentar a questão social colocada no Brasil. Tá? Algumas ideias, alguns princípios da nossa Constituição, e já fazendo aqui já uma advertência que ela é uma Constituição que ela vai se mostrar moderna para a época. Entretanto, pessoal, é uma Constituição que vai ter vida curta. Tá? Em 37, novembro de 37, sobrevém a Constituição autoritária de Getúlio Vargas. Então, vai ser uma Constituição bastante moderna, entretanto, suas disposições não vão sair do papel. É uma Constituição que logo, logo ela vai perder a importância, que vai ser jogada na lata do lixo para um golpe de Estado do Getúlio Vargas. Mas ela traz alguns princípios importantes e alguns deles conhecidos nossos. Esses princípios faz parte da nossa ideia republicana, princípios presentes na histórico republicano no Brasil. Tá? Uma Constituição relativamente extensa, de 187 artigos, tá? Ela vai trazer alguns princípios. Primeira ideia de república, né? O Brasil adota o republicanismo lá com a Constituição de 1891, né, 1889, a Proclamação da República, 1891, a Constituição Republicana, a ideia de república, né, o princípio republicano vai estar presente em todas as nossas constituições, a ideia de república, isso é algo que vai se tornar perene. Tá? O Brasil adota modelo de distribuição de poder no Estado federativo, nós ainda conservamos a ideia de federação, também outra ideia ligada à nossa história, a ideia de república. A república está sempre ligada na nossa história, ao menos a ideia de federação. É assim que o Brasil, até por conta da dimensão continental do Brasil, na extensão territorial, é assim que o Estado brasileiro e as constituições vão sempre assim, disciplinar a distribuição de poderes no nosso território através do sistema federativo. Então, tem o governo federal, que é a União, o governo central, né? E há espaço para poder de órgãos regionais, que são os estados, tratando ao menos duas esferas de poder, cada um com as suas atribuições específicas, suas competências específicas, que uma não intervém na outra. Tá? O presidencialismo será uma marca ainda da nossa república, né, da nossa federação, regime representativo e a tripartição dos poderes. Né? Lembra-se que lá na Constituição do Império nós adotamos o modelo quadripartite do Benjamin Constant
Depois da República, a gente passa ao tal sistema tripartite de separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Também, de novo, isso passa a ser uma constante na nossa história constitucional, tá? A nossa Constituição, pessoal, definiu direitos políticos, o voto feminino, tá? Então, assim, em termos de curiosidade histórica, o voto feminino surge em 32 com o Código Eleitoral, mas constitucionalmente, na Constituição de 34, o voto não era obrigatório, tá? E foi prevista aqui uma justiça eleitoral, como já mencionei há pouco para vocês. O que eu gostaria de sublinhar aqui? A ideia, que eu falei há pouco, que um dos princípios adotados pela nossa Constituição foi um princípio do federalismo, né? Faz parte da nossa história republicana. Ela manteve, na verdade, não adotou, ela manteve a ideia de federação que já veio com a Constituição anterior de 1891. Mas há aqui há uma espécie de assim, de um melhoramento, de uma mudança de perfil da nossa federação. Vocês vão se lembrar, por influência do Rui Barbosa, adotamos a federação na Constituição Republicana, né? E nós adotamos o modelo lá atrás de federalismo dual. Então, a ideia de que a União, o governo federal, os estados eles eram dotados pela Constituição de algumas atribuições, né, de competências, de algumas matérias, tá? Em que um não podia interferir nas atribuições, nas competências, nas matérias do outro. Então, cada um, seja a União, seja os estados, eles eram detentores de certas competências exclusivas, tá? E não haveria essa possibilidade de um interferir nas atribuições do outro. A Constituição de 34 ela vai manter o federalismo, vai manter a competência exclusivas de cada ente, entretanto, ela vai verificar, ela vai dispor no seu texto que algumas matérias elas são de competência comum, seja da União, sejam dos estados. Tá? Que é isso interessante? Isso é interessante porque nós vamos dar origem ao chamado federalismo de cooperação. Tá? Então, algumas matérias são de competência comum, tanto da União quanto dos estados, que vai forçar aqui, pessoal, que as duas esferas, o governo federal e os estados, sejam obrigados a articular de maneira harmônica, né, coordenada, a atuação, tá? Iniciativas conjuntas com relação a esses temas. Olha que interessante, né? A ideia do federalismo de cooperação, a ideia de que os estados e a União têm que, em certos temas que são comuns a eles têm que ter uma conversa, um diálogo, fazer atos cooperados, né? Articulados. Olha como a discussão que a gente tem hoje no país por conta da pandemia, né? Isso é bem interessante. Se reclama de uma falta de cooperação entre governo federal e estados e municípios, e a nossa Constituição de 34 já previa essa possibilidade em alguns temas, né? Isso é bem interessante, fica aqui a informação importante, porque a nossa ideia de federação muda a partir de 34, tá? Mantemos o princípio federativo, mas agora em ideia de cooperação. Alguns temas são comuns entre governo federal e governos dos estados. Poder executivo, pessoal, lembre-se que nós mantivemos separação tripartite dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. O executivo era exercido pelo presidente da República, uma regra, não muda nada. Entretanto, a figura do vice-presidente foi extinta, tá? O mandato era de 4 anos, o voto era secreto, direto e universal. Interessante também, porque na nossa República Velha o voto não era secreto. Isso foi uma grande demanda, principalmente dos tenentes, tenentismo, o movimento tenentista no Brasil, diversos setores da sociedade, por conta dos mandos que os barões do café e do leite na República Velha tinham, o controle que existia no processo político eleitoral, a implantação do voto secreto, direto, universal era uma grande reivindicação moralizadora. E a nossa Constituição 34 fez isso. Tá? O poder legislativo ele era unicameral, exercido pela Câmara dos Deputados, tá? Composto por deputados eleitos pelo voto direto. Tá? O que é interessante, pessoal? O Senado ele existia, mas o Senado ele era um órgão auxiliar da Câmara. E muitos projetos de lei que eram aprovados pela Câmara, o Senado nem participava dos votos, os senadores não participavam. Só alguns temas específicos, sim, participavam, mas, de forma geral, não participavam. Então, na verdade, né, a discussão, projeto de lei, era discutido e votado só na Câmara. Então, de uma forma, na prática, e pelo texto constitucional mesmo, né, a gente pode dizer que o Poder Executivo ele era unicameral. Tá?
Outra ideia importante aqui, pessoal. A Câmara, ela era composta por dois tipos de deputados. Os deputados eleitos, representantes do povo e eleitos pelo povo, e os deputados chamados de classistas, aquela classe, o grupo de deputados que eles eram eleitos não por voto popular, não pelo povo, mas sim por votos das suas associações profissionais e sindicatos profissionais, seja sindicatos da agropecuária, da indústria, seja sindicatos dos trabalhadores, dos profissionais liberais, enfim. Então, assim, existia uma classe de deputados eleitas pelos seus pares, vamos dizer, pelos membros das suas associações de classe, dos sindicatos, e não por voto popular. Então, a Câmara dos Deputados, ela mesclava esses dois tipos de representantes. Interessante isso, né? Isso não vai existir nunca mais na nossa história, só pela Constituição de 34, mas refletia muito o âmbito político da época, a esfera política do momento. Né? O fascismo, ele tinha essa ideia de corporativismo bem forte, o Brasil adota alguns princípios fascistas aqui, o pensamento fascista acaba atraindo muitas mentes, corações no Brasil, não só no Brasil, é verdade, mas nessa época no Brasil, né? E acaba que a nossa Constituição positivando alguns desses valores, e esses deputados classistas eram um exemplo. O Poder Judiciário, pessoal, ele era dividido pela Justiça Federal e Justiça Estadual, como foi com a Constituição de 1891. Poder Judiciário, informação importante, ele incorporou a Justiça Eleitoral, tá? E a Constituição previu a Justiça do Trabalho, tá? Olha como a questão do trabalho, como um grande direito social, agora passa a fazer parte importante da nossa história. Claro, isso é uma reivindicação da época, né? Isso é algo que vai responder a uma demanda da época, um momento histórico, mas a Justiça do Trabalho é incorporada, criada pelo governo de Getúlio Vargas, incorporada à Constituição de 34. Qual que é a grande questão da nossa Justiça do Trabalho? Quem conhece um pouco de história do Brasil sabe. Nessa época não foi incorporada ao Poder Judiciário, ela fazia parte do Poder Executivo, a Justiça do Trabalho. Por quê? Todas as relações trabalhistas eram fiscalizadas pelo Poder Executivo. Tá? Os sindicatos que passam a existir, sindicatos de trabalhadores passam a existir, mas sempre, pessoal, com registro perante o Poder Executivo, com a aprovação e a fiscalização e o controle do Poder Executivo, né? Então, o Poder Executivo ele acaba controlando toda a estrutura do Estado, especialmente tudo que diz respeito às relações trabalhistas, acaba sendo um forte controle por parte do Poder Executivo. A Justiça do Trabalho, embora fosse uma justiça do trabalho, os juízes nomeados ali, ela fazia parte do Poder Executivo, não fazia parte do Poder Judiciário, tá? O STF, pessoal, ele muda de nome, passa a se chamar Corte Suprema, questão de nomenclatura, mas manteve esse controle difuso das constitucionalidades das leis, ou seja, qualquer juiz, através de um processo judicial específico, o juiz estiver julgando, ele pode fazer o controle de constitucionalidade das leis. Interessante também, isso foi mantido. A nossa Constituição ela vai prever um rol de direitos e garantias individuais, está no artigo 113, vai prever o princípio da legalidade, da igualdade, segurança jurídica, ou seja, ela vai prever a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada, isso é muito importante, a propriedade privada vai ser garantida, e o que é curioso, propriedade privada ela é garantida, porém a Constituição determina que ela tem que ser exercida com vista ao interesse social e coletivo. Olha que interessante. O habeas corpus passa a ser constitucionalizado de novo, né? Manteve-se a constitucionalização do habeas corpus, enfim. E a nossa Constituição ela vai prever, e aqui a grande novidade na Constituição de 34, isso que ela faz ela algo importante que entra para a história, pessoal, a presença dos direitos sociais. Pela primeira vez na nossa história passa a ser constitucionalizados os direitos sociais, tá? Então, são direitos que vão exigir do Estado uma atividade interventiva, uma atividade positiva, fazer, prestar serviços públicos, garantir, proteger grupos vulneráveis, tá? Como é que a Constituição faz isso, pessoal? Ela vai prever um título, esse na Constituição, composto por uma série de artigos, disciplina uma série de questões, título, na verdade, que vai disciplinar a ordem econômica e social, e o outro título sobre a família, educação e cultura.
Então, a Constituição, o Estado passa a interferir na ordem econômica, na ordem social, vai disciplinar relações que dizem respeito ao direito de família, relações culturais e também vai prever o direito à educação. Então, como o Estado passa agora a fazer parte diretamente da nossa vida, intervir na nossa vida, são ecos do nosso tempo, tá? Entre os direitos sociais, que merece especial destaque são os direitos dos trabalhadores. Então, a Constituição vai prever um salário mínimo, vai prever jornada de trabalho, proibição do salário desigual, por motivo de sexo, motivos religiosos, etc. Vai prever a proteção à maternidade, vai prever sindicatos autônomos, tá? A nossa Constituição também vai prever, olha que interessante, a gente tem um sistema de previdência e assistência sociais, a igualdade, ou a gratuidade, melhor dizendo, do ensino primário público, né? O que é interessante aqui a gente vê, pessoal, é que a nossa Constituição, ela acaba sendo, assim, acaba dando start, início, à ideia do constitucionalismo social. E uma coisa que eu fiz questão, eu falei sobre o constitucionalismo liberal no Brasil, né? Nós entramos para a era do constitucionalismo liberal, prevemos direitos e garantias individuais, e isso não vai mais nos abandonar. Dali para frente, todas as nossas constituições vão prever os direitos individuais. Com o constitucionalismo social, inaugurado com a Constituição de 34, isso também é uma verdade. As constituições ali para frente vão sempre prever, maior ou menor escala, grau, mas sempre vão prever direitos sociais. Tá? Então, isso é um ganho, tá? De informação, isso é um ganho constitucional. Tá? A nossa Constituição foi uma Constituição rígida, tá? E ela previu dois ritos de reforma do seu texto, seja através da revisão, tá? Que é um processo mais rigoroso de mudança da Constituição, e o processo da revisão ele é destinado para mudar algumas partes da Constituição. Se fosse para mudar a estrutura política do Estado ou a competência dos poderes, precisa utilizar do modo da revisão, o mecanismo da revisão. O mecanismo da emenda é para mudar as outras partes da Constituição que não se relacionasse com essa disciplina aqui. Tá? A República é a federação, assim como na Constituição de 1891, República, federação, olha a importância que nós damos para esses dois valores, mantém-se como cláusulas pétreas. Tudo bem? Esse foi basicamente, pessoal, as características gerais da nossa Constituição de 34. A gente sabe, assim, que a Constituição de 34 ela vai ter uma aplicação muito limitada, uma Constituição para a época realmente de vanguarda, mas em novembro de 37, Getúlio Vargas ele dá um golpe de Estado e funda o Estado Novo, e em novembro ele outorga uma nova Constituição para o Brasil altamente autoritária e ditatorial. Altamente autoritária e ditatorial. Todos esses ganhos democráticos que nós temos aqui, como poder legislativo funcionando, judiciário funcionando, garantias de direitos, limitação do poder do Estado, poder judiciário fazendo controle de constitucionalidade, eleições ativas, pessoas podendo votar, tudo isso vai ser eleições, tudo isso vai ser botado abaixo, tá? Com a ditadura getulista do Estado Novo. Tá? Ao longo dos anos 30, 35, 36, a agitação política cresce muito no Brasil, os confrontos entre os integralistas, os radicais de direita, e os comunistas radicais de esquerda cresce ainda mais. Getúlio Vargas ele é alvo, em 35, de um atentado, putsch integralista, de um atentado com sua vida e sua família por parte dos integralistas, dos fascistas, dos comunistas também tentam um golpe de Estado. Mas, enfim, o fato é que no Brasil passa por um processo enorme de agitação social, de agitação política. Isso vai desembocar num golpe de Estado do Getúlio Vargas, através de um artifício bastante conhecido na nossa história. Todo mundo já ouviu falar do Plano Cohen, né? Foi aquele plano supostamente descoberto pelo governo que os comunistas pretendiam tomar o governo do país, né? Então, na verdade, o Plano Cohen foi mais de uma artimanha, um artifício, foi uma mentira, uma fake news criada para justificar a atuação do Getúlio Vargas, para justificar um golpe de Estado
em que ele estabelece uma ditadura no Brasil que, em 1937, repito, vai durar até 45, ali o Brasil vai ser reconstitucionalizado. A nova Constituição vai ser promulgada, outorgada, né, estabelecida, para estabelecer as bases jurídicas desse novo modelo de Estado no Brasil. O Plano Cohen depois verificou que o Plano Cohen foi uma farsa, uma mentira. O Góes Monteiro, que foi o ministro da Guerra do Getúlio Vargas, ele que criou o Plano Cohen, tudo de forma deliberada para que Getúlio Vargas pudesse estabelecer o seu golpe de Estado, sua ditadura. Então, a ditadura, o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Poder Judiciário. Tá? Em 10 de novembro foi outorgada a Constituição de 1937. Ela tinha uma inclinação altamente fascista e autoritária. Essa Constituição de 37, pessoal, ela recebeu um apelido, isso aparece por aí em textos, mesmo em provinha de concurso vai fazer, aparece um apelido dela de polaca. Por quê? Porque teve uma inspiração forte na Constituição da Polônia, da época, tá? Polônia que vai ser entregue aos nazistas, você sabe, né? E essa Constituição foi uma Constituição totalmente autoritária e centralizadora. Tá? Então, todos aqueles princípios liberais, aqueles princípios democratizantes, a gente vai ver, todos eles foram jogados na lata do lixo. Até porque nos anos 30, 40, a própria democracia liberal passava por crises fortes no mundo todo. Né? Muita gente importante, inclusive, criticava a democracia liberal, criticava o liberalismo, dizia que o liberalismo não dava conta de responder aos anseios sociais e populares. Está muito em voga, era muito moderno falar sobre ditaduras. Né? E o Brasil vai abraçar a sua ditadura em 37. Nossa Constituição outorgada, portanto, colocada de cima para baixo, ela tinha 187 artigos, tá? Foi uma Constituição, portanto, longa, e ela tinha algumas características fundamentais, típicas de constituições autoritárias, típicas. Tá? Não se assuste com nada. Típicas de constituições autoritárias. Primeiro, fortalecimento do poder executivo. Qualquer tipo de autonomia, de liberdade dos outros poderes é retirada. Há um fortalecimento, uma concentração de poder na figura do poder executivo. Né? Olha a ideia de separação dos poderes sendo colocada cada vez mais de lado. Né? Lembra que a separação dos poderes é um tipo de instrumento utilizado pelos liberais para limitar o exercício do poder do Estado, em prol de garantias individuais. Em ditaduras, o primeiro princípio que é jogado no lixo é a ideia da separação dos poderes. O ditador concentra, o chefe do executivo aqui, Getúlio Vargas, o ditador, vai concentrar o poder em suas mãos. Tá? Ele passa a governar por meio de decretos, leis. Né? A Constituição ela dá esse poder para ele legislar. Olha a concentração do poder. Até porque, pessoal, o Congresso Nacional é fechado, o Poder Legislativo é fechado, tá? E não será reaberto ao longo de todo o Estado Novo nenhuma vez. A nossa Constituição determina o fechamento do Congresso, ela determinava que a Constituição, pessoal, ela teria que passar por uma aprovação popular, por um plebiscito popular. Então, só depois da aprovação desse plebiscito é que a Constituição teria validade. E o Congresso, se fosse o caso, o povo concordasse, poderia ser reaberto. Está no artigo 178 da nossa Constituição polaca. Tá? Detalhe, um asterisco aqui, esse plebiscito nunca existiu, ele nunca foi levado a efeito. Então, durante esses 8 anos, de 37 a 45, o governo, a Constituição vigorou, o governo atuou de forma ditatorial, autoritária por meio dela, e esse plebiscito previsto na Constituição nunca foi levado a efeito. O Congresso ficou fechado, portanto, o tempo todo. Outra característica de ditaduras. Tá? O Estado, pessoal, mantendo aquele viés centralizador, nacionalista, desenvolvimentista do Getúlio Vargas, o Estado era o grande assim, orientador e indutor do progresso econômico, da economia. Tá? Os direitos individuais de liberdade e propriedade foram garantidos na Constituição, porém todo direito individual, olha que curioso, todo direito individual ele era sempre condicionado ao exercício do bem público, do bem comum do povo, sob pena de poder ser suprimido, e muito dessa cláusula, a ideia de que uma liberdade tem que ser exercida em respeito ao interesse público, ao interesse coletivo. Isso sempre vai ser usado para caçar comunista, para caçar o opositor político, para caçar os fascistas, são os integralistas do Plínio Salgado, entre outros, da época. Miguel Reale fez parte do partido integralista, dos fascistas. Vai ser sempre usado para caçar o opositor político. Então, a sua liberdade não está sendo usada de forma adequada.
vai ser preso, vai ser exilado, vai ser morto, né? O sinistro chefe de polícia Getúlio Vargas, o Filinto Miller, vai matar muito comunista nos porões no Rio de Janeiro, nas delegacias do Rio de Janeiro, né? A forte nacionalização, como foi a Constituição de 34, a nacionalização ali das riquezas naturais, jazidas minerais, etc. no Brasil, tá? Isso é algo que é da época, independente da Constituição de 34 ou essa de 37, e até de 46 na frente, um pouco diferente, mas de 46, esse forte sentimento centralizador e nacionalista, o sentimento nacionalista vai estar bastante presente, tá? Isso é algo da época, tá? Outra ideia interessante, a proteção do trabalho nacional em face dos estrangeiros. Então, o Brasil passa aqui a cultivar uma forte xenofobia, tá? Com relação a elementos estrangeiros, aos estrangeiros, tá? E nós vamos aqui, pessoal, a partir da Constituição de 37, entrar no chamado estado de emergência, que é, na verdade, um antigo estado de sítio, passa a ser renomeado como estado de emergência. O Brasil, Getúlio Vargas, vai decretar o estado de emergência para justificar essa concentração de poder em suas mãos, tá? E esse estado de emergência ele vai fazer parte da nossa vida republicana até a deposição de Getúlio Vargas em 45. A decretação do estado de emergência acaba sendo um grande fundamento para restringir, limitar os direitos e as garantias fundamentais, tá? Vamos lá, pessoal, assim, Constituição de 37, em termos formais, tá? Em termos formais, ela vai prever alguns mecanismos que na prática não serão implementados. É uma ditadura, tá? Mas formalmente ela previu o federalismo, que tanto não existiu porque todos os poderes foram concentrados na figura do poder executivo, a autonomia dos estados foram praticamente suprimidas. Então o Brasil na prática passou a ser um estado unitário e não federal, mas o federalismo foi previsto na Constituição. A tripartição dos poderes, como eu disse, faz parte da nossa história, com exceção da Constituição do Império, foi quadripartite, mas a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, continua fazendo parte da nossa história formalmente, porque o Congresso Nacional foi fechado e o judiciário não foi fechado, mas o poder judiciário ele está completamente manipulado, seus poderes suprimidos. A Constituição de 37 ela proibia o poder judiciário de fazer o controle dos atos do executivo, controle de constitucionalidade. Então, o judiciário não podia declarar nulidade dos atos do Getúlio Vargas do Poder Executivo. Tá? Então, as funções do Poder Judiciário foram muito enfraquecidas, muito enfraquecidas. Tá? Por exemplo, acabaram os juízes, as jurisdições de primeiro e segundo graus. Terminou. Tá? O Poder Executivo concentrava os poderes executivos e legislativos. Tá? O Poder Legislativo que foi dissolvido seria exercido pelo Parlamento Nacional, na época, mas dissolvido. Né? Ele nunca funcionou. Até porque, né, e isso traz uma consequência óbvia, diferentemente de outros regimes autoritários no mundo, mesmo o fascismo, o nazismo, no Estado Novo nunca existiu partido político. Né? Na ditadura, nos anos 60 e 70 no Brasil, vão existir dois partidos políticos, né? A Arena e o MDB. No Brasil, nessa ditadura do Estado novista de Getúlio Vargas, não existiu partido político, nem um partidão, um partido único, como é no comunismo, nem isso. Então, partidos políticos não existiram. Duas eram as possibilidades de reforma do texto, tá? Ou por iniciativa do presidente da República ou da Câmara dos Deputados. Como Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo ficou fechado, só na prática, né? Então, na prática, só o presidente da República, Getúlio Vargas, tinha atribuição de reformar, emendar a Constituição. Isso foi feito algumas vezes, tá? Na prática, pessoal, embora a Constituição de 37 ela pode ser chamada de uma Constituição rígida, que ela previu mecanismos diferentes para modificar o seu texto. Um mecanismo é por iniciativa do presidente, outro mecanismo por iniciativa própria da Câmara dos Deputados. Mas como na prática, a Câmara dos Deputados, né, o Parlamento, o Congresso Nacional ficou fechado, na prática, o presidente modificava a Constituição ao seu bel prazer. Ou seja,
Na prática, a Constituição de 37 ela foi uma Constituição flexível, que através de atos do presidente, decretos-leis do presidente ou leis constitucionais, sem nenhum tipo de requisito, sem nenhum tipo de procedimento específico, nada. Ele podia modificar a Constituição ao seu bel prazer. Na prática, foi uma Constituição flexível, o seu texto formalmente previu um rito diferente, rito mais grave para modificar o seu texto. Tá? A Constituição manteve aquele viés trabalhista, social, previu direitos trabalhistas, tá? Embora a Constituição ditatorial previu direitos trabalhistas, para você que já estudou história, conhece a história do Brasil, Getúlio Vargas, ele entrou para a história entre várias outras questões, mas ele é o responsável por constitucionalizar e ser o grande porta-voz dos direitos das classes oprimidas, dos trabalhadores em especial, né? Embora ele tinha relação com trabalhadores e empresários, isso é bastante documentado na história, mas está no seu gênese histórico, na sua história, foi marcado na biografia de Getúlio Vargas. Ele acaba incorporando a ideia de que ele é o grande pai dos pobres, ele é o responsável por proteger aquelas classes vulneráveis. Então, os direitos trabalhistas acaba sendo mantido numa condição autoritária como a dele, como a de 37, embora ela tenha proibido a greve. Tá? A greve, o lockdown, que é a greve de patrão, foi proibido, mas os direitos trabalhistas estavam previstos lá. Tá? É interessante a gente ver, pessoal, que nesse período o Brasil se modernizou muito, tá? Os direitos sociais, especialmente trabalhistas, foram ampliados cada vez mais no Brasil, mas qual que é a grande chave para a gente entender aqui? É que os direitos trabalhistas, conquistas sociais não foram, diferentemente de outros países, de outros estados, eles não foram obtidos no Brasil, constitucionalizados por conta de reivindicação popular, revoltas populares, pressão popular, que fosse fizer com que fosse criado, né, a partir dos trabalhistas, grupos que reivindicavam esses direitos, que exigia participação política, né? Esse tipo de participação só vai acontecer em ambientes democráticos. No Brasil, não. Esses ganhos desses direitos, a constitucionalização desses direitos trabalhistas, que vão se avolumando, vão cada vez mais se modernizando, e vão sendo ampliados por Getúlio Vargas, isso é verdade, está nessa época. Mas eles foram, na verdade, pessoal, eles foram previstos, foram concedidos de cima para baixo, tá? Então, se foi sempre uma forma usada pelo Getúlio Vargas para ele arregimentar cada vez mais apoio ao seu governo, para ele conseguir abafar dissidências políticas, abafar qualquer tipo de reivindicação ou de crítica ao seu governo. Então, os direitos sociais foram usados por Getúlio Vargas como uma forma de cooptação de grupos sociais, de setores da sociedade, tá? Em apoio ao seu governo, tá? Mas o fato é que, assim, foi uma constituição extremamente autoritária, mas que é importante para um momento político, econômico e social no Brasil, que foi um momento, anos 30, 40, de forte modernização do país. Tá? Direito à saúde foi garantido pela Constituição, assistência social garantida pela Constituição. Entretanto, o direito à saúde e assistência social, especialmente a saúde, ela não era garantida para todos os brasileiros de forma universal, como é hoje com o SUS. Só quem era trabalhadores que mantinham um tipo de relação formal de emprego, né, que tinham acesso ao direito à saúde. Tá? Então, não era um direito universal. Tá? Mas o fato é que foi uma Constituição extremamente autoritária, com algumas características típicas de constituições autoritárias: centralização do poder na figura do executivo, sucateamento do poder judiciário, então suas atribuições ficaram assim coartadas, suprimidas. Ele não podia fazer fiscalização dos atos do poder executivo. O fechamento do Congresso Nacional, não existiam eleições, não existiam partidos políticos, cassação de mandatos eram frequentes, perseguição política, enfim, vivemos um regime ditatorial de força, em que a força se impôs sobre o direito. Tá? A Constituição era apenas um ornamento, era quase que um vaso, algo de decoração. Previa federação, não existia. Previa mecanismos de reforma da Constituição, não existia. Previa direitos e liberdades individuais, não eram respeitados. Então, enfim, a força se impôs no Brasil de 37 a 1945, quando Getúlio Vargas é deposto. Tá bom?